Esse Capa Responde de sexta-feira vai ser um pouquinho diferente, porque eu trouxe uma questão aqui de uma prima nossa, que ela levantou algo que ela anda vendo no dia a dia dela, e eu acho que merecia um Capa Responde só para isso. Que tem muito a ver com a nossa carência. Você já ouviu falar, né? Ah, eu fiz isso, Fernanda, porque eu estava carente. Ah, Fernanda, eu aceito tal coisa porque eu sou uma pessoa carente, né? Se coloca na posição de carente. Então, vamos escutar a mensagem que ela nos enviou e depois eu volto para a gente conversar. Olá, Fernanda. Boa tarde, tudo bem? Já acompanho você há muitos anos no seu canal. Adoro ver os seus vídeos. São muito bons, já aprendi muito. E eu gostaria que você fizesse um vídeo sobre mulheres casadas que deixam o relacionamento por homens traficantes, por homens ladrão, homens que roubam, porque desde o ano passado, até agora, o mês de janeiro, já foi o terceiro caso que eu já vi de pessoas conhecidas, de mulheres que tinham um casamento bem sucedido, o marido sempre presente, sempre respeitoso, e essas mulheres simplesmente largaram a família, o filho, para viver com homens traficantes, com homem que não quer nada com nada. E eu queria entender o porquê disso, já que a gente gosta tanto de um homem que dê atenção, que dê carinho. E o porquê que essas mulheres preferem viver apanhando, sofrendo e fazendo tudo que esses traficantes ordenam. Traficante, bandido, ladrão, homem Zé Ninguém. Eu gostaria de entender mais sobre isso. Bom, na minha visão, é carência ou é demência. Claro que a nossa prima aqui, ela trouxe um caso extremo. Mulheres que possuem um relacionamento estável, com bons homens, teoricamente, né? Tem uma vida estabilizada, tem uma família estruturada e, de repente, abandona esse marido, abandona até filho, abandona a família para ir seguir um traficante, um bandido, assassinos e criminosos das mais variadas espécies. Isso para mim é demência, já ultrapassou a fase de carência, né? Porque veja, o que eu constato muito assim, lidando com as pessoas, é que eu sei que a gente tem uma tendência a direcionar a nossa carência para o outro, ou para alguma coisa, né? Eu estou carente de um relacionamento, eu estou carente da relação física com um homem ou com uma mulher, eu estou carente de dinheiro, eu estou carente financeiramente, eu estou carente de alguma coisa, tá? Então a gente direciona sempre para fora. Mas eu percebo que a carência, antes dela se tornar física, ou seja, é para o mundo externo, de modo que a nossa mente, a nossa franga aqui direcione para algo que a gente acha que a gente precisa, a nossa carência ela é interna. Por exemplo, essas mulheres que a nossa prima citou, elas são casadas, elas têm um relacionamento estabilizado, elas têm uma pessoa que as ama, elas têm filhos, elas têm família, e elas abandonam isso para ir perseguir um traficante, um assassino que vai maltratar, que vai bater, que vai, né? E ela vai se arriscar de tudo quanto é tipo de situação, né? Principalmente a integridade física dela, porque qual que é o futuro de um traficante? A gente sabe qual que é o futuro de um criminoso, uma pessoa que vive no crime, né? No submundo. O que pode acontecer com ela? E, obviamente, quem está junto acaba indo no mesmo balaio, né? Você acha que eles vão perguntar quem é você? Não, não, não vou matar você, vou matar ele. Não, vai todo mundo, né? Se você é mulher dele, você acaba morrendo junto, apanhando junto, sendo presa junto, tudo isso, tudo isso. Então, na minha visão, essas mulheres ultrapassaram o que a gente chama de carência, porque a carência começa lá dentro. Veja, uma pessoa pode ser carente mesmo estando num relacionamento, mesmo estando cercada de pessoas, né, que a admirem, que gostem dela. A gente escuta muito, né? Principalmente celebridade que eu digo não subcelebridade, celebridade mesmo, né? Cantores, atrizes, pessoas famosas no mundo inteiro dizendo que se sentiam muito sozinhas. Muitos, inclusive, entram em depressão mesmo, porque mesmo estando rodeada de pessoas, se sente sozinha. Por quê? Porque a solidão é algo teu com você, não tem a ver com o outro. Eu posso ser sozinha, viver sozinha, mas eu ser muito preenchida de mim. Da mesma forma que eu posso ser casada, eu posso namorar e me sentir sozinha. E me sentir carente. Porque o que é carência? É a falta de mim.
não é a falta do outro, não é a falta de alguma coisa, né? Por isso que as pessoas não entendem a famosa lei. Se eu quero algo, se eu acho que falta algo na minha vida, é porque lá dentro de mim aquilo já está faltando. Primeiro falta aqui dentro, para depois faltar fora. É o contrário, a pessoa acha que falta fora, por isso que falta aqui dentro. Então eu preciso me preencher disso que eu quero, dos sentimentos e sensações, daquilo que eu desejo para mim, para que aquilo venha para a minha realidade. Obviamente essas mulheres, que a nossa colega citou, estão completamente perdidas. Elas estão mergulhadas numa cegueira, numa loucura, uma loucura mesmo, né? Elas estão com um desvio mental muito grande e arrisco dizer aqui que elas precisam de ajuda profissional. Elas precisam de um acompanhamento, fazer uma psicoterapia, né? Fazer uma terapia com uma psicóloga, ter um atendimento, muitas vezes até com um psiquiatra mesmo, com medicação, porque eu não considero esse tipo de atitude uma atitude de quem está em sã consciência, tá? Então a gente está falando aqui de um caso extremo. Mas o que a gente mais vê no nosso dia a dia, e até com a gente mesmo, é a gente direcionar muito para fora aquilo que a gente tem lá dentro. A gente fica procurando fora um jeito, né, de alimentar, de repente, aquilo que a gente tem fome. Ora, se eu tenho fome, eu vou lá para a porta da geladeira pegar alguma coisa para comer, né? Porque o estômago está roncando. E a gente faz a mesma coisa com as nossas necessidades afetivas. E aí, quando a gente se deixa dominar por essa carência, sem entender de fato o que se passa com a gente, é a hora que a gente comete as maiores atrocidades com a gente. A gente passa por cima da gente com a maior facilidade, feito um rolo compressor. A gente aceita coisas que jamais, em tempo algum, a gente poderia aceitar. A gente tolera muita coisa. A gente passa por cima da gente mesmo. De verdade, a gente se comporta como tapetinho de chão e dá para o outro pisar. Isso que é o pior. A gente acaba com a nossa raça. Então, eu acredito que a gente entender, quando uma mulher vem para mim e fala assim, Fernanda, porque eu tô carente, eu sou muito carente. Né? Não, você está carente de você não está carente de alguma outra coisa. E o quanto antes você entender isso, entender esse mecanismo que se passa lá dentro, franga você, você franga, mais rápido você consegue colocar a tua vida no eixo. E aí sim, você começa a conquistar as coisas que você deseja, porque você entende de uma vez por todas que não existe o fora. O fora, não tem nada fora, gente. Tá tudo acontecendo aqui dentro da gente, na mente consciente e no inconsciente que a gente traz para o corpo e cria realidade. Não existe fora. Fora é uma tremenda ilusão. O que existe é aqui dentro da gente. Toda a realidade, os nossos anjos e demônios, o nosso inferno e com a nossa paz, está acontecendo só aqui dentro e não fora. Um beijo para vocês. Pensem sobre isso que a gente acabou de conversar nesse final de semana. Segunda-feira estaremos de volta.